só. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de reunir na Tua casa. Obrigado, o Senhor nos deu mais uma semana de vida. O Senhor nos deu, Pai, mais um dia de vitória, Senhor. Obrigado pela saúde que nos permitiu vir até a Tua casa, Pai. Obrigado pelo trabalho que nos deu a nós condição, Senhor, de nos deslocar até aqui, de estarmos bem vestidos, de termos um lugar, Senhor, conchegante para juntos Te adorar. Obrigado, Pai, por cada irmão, por cada irmã. É muito bom, Jesus, ter companheiros de viagem, companheiros de batalha, de jornada, Pai. Obrigado pelo nosso pastor, por este ministério e pela oportunidade de muitos anos, Pai, recebermos de Ti a Tua palavra pura. Muito obrigado, Jesus. E agora, precisamos do Senhor mais uma vez, para cortar a fatia do pão nosso desta noite, Pai. Me ajuda, ajuda a alma dos meus irmãos, porque todos precisamos e dependemos de Ti. Juntos pedimos perdão de algo que possamos ter feito, Pai, que fizemos, que Te entristeceu. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, nos concentramos agora e nos consagramos este período para estarmos em Espírito, Senhor, concentrados na linha do Espírito para receber do Senhor a virtude que tem na Tua palavra, Pai. Assim nos colocamos nas Tuas mãos e entregamos mais uma vez nas mãos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Que Deus possa seguir nos abençoando, amém? Você pode abrir sua Bíblia, numa das escrituras mais conhecidas, né, do Novo Testamento, Marcos, capítulo 16. Pastor Febrônio, né? Pastor Daniel, irmão Davi, mais alguns dos nossos obreiros estiveram ali em São Paulo. Tivemos uma reunião abençoada. Quem conseguiu acompanhar pela internet, ficamos felizes, né? De ver Deus abençoando nossos irmãos e com desejo de estar ali, né? Mas desta vez não foi possível e nós estamos aqui, amém? Vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Deus abençoe, pode se assentar e possa ungir, e inspirar esta palavra. Amém? O tema de nossa meditação esta noite, irmãos, nós vamos falar de revelação, a chave da promessa. Nós temos, uma Bíblia com 66 livros e muito alimento espiritual. E como por algumas vezes já temos dito, nós precisamos nos alimentar, assim como nós cuidamos do nosso corpo e precisamos de todos os nutrientes. Não é diferente com nossa alma, não é assim? E sempre pedimos a Deus que Ele nos dê, o alimento certo para o tempo certo, para o dia certo, amém? Tenho dito algumas vezes, brincando, nada adianta você estar com caspa, e você passar pomada no pé, não vai resolver, Você precisa de shampoo para caspa. E assim cada um de nós tem as nossas necessidades, e nós sabemos disso, que não é apenas uma refeição que resolve tudo, certo? Nós precisamos de todas as refeições, e como disse o irmão Tonhão, nunca mais esqueci, naquela nossa vigília, o pastor pediu sobre uma pregação, creio que os irmãos lembram, ele disse, olha pastor, não lembro nem direito que eu comi no almoço, mas estou gordinho, E assim nós agradecemos a Deus, porque Ele tem nutrido as nossas almas, amém? Tive o privilégio, de nascer já nesta congregação, estava agora, pouco antes de subir ao púlpito, lembrando disso, Já estou com 32 anos, então são 32 anos recebendo pela graça de Deus, a palavra dEle, o pão nosso de cada dia, nunca faltou nesta mesa, amém? Graças a Deus por isso. Então vamos falar de mais uma fatia, deste evangelho que nutre as nossas almas. Revelação, a chave da promessa. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, no parágrafo 13, nos diz assim o profeta: Permita-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro, falando de Apocalipse, O livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não muda. Ele sabe isso melhor do que qualquer teólogo. Ele sabe que como Deus é imutável em sua natureza, então, Ele é igualmente imutável em seus modos. Assim sendo, Satanás verdadeiramente sabe que a igreja original de Pentecostes, como poder de Deus, Marcos 16, em operação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser, diz o profeta. Na escritura que nós lemos, irmãos, muito conhecida de todos nós temos aqui de Jesus a instrução, o conselho para alcançarmos a salvação. De uma forma ou outra, esse evangelho chegou até a nossa vida, então nós recebemos este evangelho impresso, pregado. Nós cremos neste evangelho e quem tem servido a Jesus Cristo tem descido às águas e recebido o seu nome no batismo para a salvação. Mas o evangelho de Jesus, nós sabemos que ele não é apenas um modo de vida, uma filosofia, como outros conceitos de vida, mas ele se trata de um evangelho vivo, real, que nos traz promessas verdadeiras, promessas que são substanciais.
E no versículo 17, nós temos a instrução de Jesus acerca do que abre, né, a porta para que esta promessa na minha vida se torne realidade. Como falamos, todos nós conhecemos o Evangelho, sabemos e ouvimos acerca de Jesus e cremos em Jesus e em cada palavra da sua Bíblia Sagrada. Mas o que desejamos, irmãos, é que esta Bíblia ela possa se tornar viva, ser vivificada no nosso dia a dia. Cada vez que eu leio os testemunhos do nosso profeta, irmão Brana, sendo usado por Deus, eu vi ali no quartinho, né, coluna de fogo, sobre a cabeça do irmão Brana, e meu coração disse: Jesus, eu quero também ter sobre a minha cabeça esta mesma coluna. Eu desejo, Senhor, ter os meus testemunhos, também desfrutar dos teus milagres na minha vida. E nós estamos vivendo, irmãos, em um momento que sabemos que é o desfecho de todo o Evangelho. E quando a mensagem de Elias veio para restaurar, nós sabemos que não veio para restaurar apenas uma parte, a letra, as doutrinas, mas disse o Senhor Jesus em Atos 3:21, que Ele restauraria todas as coisas. E quando nós ouvimos da semente original, os nossos pais da fé, a qual nós fomos levados a crer como eles, a viver como eles, a batizar como eles, nós também somos chamados a viver uma vida sobrenatural como eles viveram. Os apóstolos, assim como eu e você, ouviram a ordem de Jesus e obedeceram. E eles foram, nos diz a Bíblia, e os sinais os seguiram. Na mensagem, o sinal, parágrafo 40, nos diz assim o profeta: estes sinais seguirão os que creem, não apenas os que professam, mas crentes identificados. Abre aspas. Eles podem seguir? Eles provavelmente seguirão. Talvez eles sigam. Jesus disse: eles seguirão aos que creem. E é absolutamente impossível não acontecer. As obras que faço, vós também as fareis. Esta é a identificação. E nós já ouvimos por muitas vezes que a Bíblia não é um livro de história. Os testemunhos que estão nela escritos têm um propósito, que é despertar em mim e em você esta fé, nos dar o conhecimento que este Jesus que nos perdoa também nos sara, que esse Jesus que nos perdoa também é provedor, e que a obra do Calvário foi uma obra completa. Paz para o nosso espírito, perdão para a nossa alma e cura para o nosso corpo. São João 15, Jesus fala mais uma vez de sua promessa da manifestação do sobrenatural, da provisão divina na vida daquele que crê no Senhor. O profeta citou na mensagem aqui, João 14:12, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. No 15:7, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós cremos, irmãos, nesta mensagem. Louvamos a Deus e agradecemos por Ele ter permitido o sobrenatural, ter assinado o ministério do profeta
nosso querido irmão Brana. Muitos anos têm se passado, Deus o recolheu. Você foi chamado para o Evangelho e você teve um encontro com Deus. E foi chamado para viver uma vida diferente. Você ouviu testemunhos de um Jesus Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós aprendemos por esta mensagem, cada uma que chega, me desafia e te desafia, e nos lembra que não servimos a um Deus morto. Mas sabemos que estamos vivendo a era mais difícil. As últimas batalhas são as mais duras da guerra, não é assim? Estava o povo de Israel vivendo um momento de muita opressão também. Oprimido pelos midianitas, e Gideão, nosso irmão na fé, recebe a visita de um anjo, que vem até ele e o chama também para um propósito. E este anjo vem e diz a Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão se posiciona em Juízes 6, no versículo 13, e responde ao anjo: se Deus é conosco, aonde estão as suas maravilhas? Mensagem, obra, é fé expressada, no parágrafo 90. O profeta, mais uma vez, chama a minha e a tua atenção de maneira individual. É assim mesmo conosco, porque as nossas obras expressam a fé que temos. Porém, se tememos atuar sobre o que cremos, então não o cremos. Como alcançar, irmãos, esta fé genuína que abre a chave da promessa e Deus sai da história e vira testemunho de livramento, de cura, de libertação, de prosperidade, de transformação do teu lar, da tua casa, daquele filho que está mais amarrado por demônios que navio em um porto. E nós chegamos diante deste evangelho tão grande, tão rico de promessas e sobrenatural. E muitas vezes, o quadro de nossa vida é diferente do quadro pintado nas promessas de Deus. E nos perguntamos: Senhor, como alcançar esta fé genuína, para girar esta chave da promessa, para que ela se torne, neste meu momento de necessidade, Senhor, realidade na minha vida. Romanos capítulo 10. No versículo 17, responde esta pergunta. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos dúvida, irmãos, que esta mensagem é a palavra de Deus para esta era? Não há uma letra desta mensagem contrária às escrituras de Gênesis a Apocalipse. O que a Bíblia falou acerca do ministério do sétimo anjo, que estaria em cena na era em que estamos vivendo, Deus cumpriu através do ministério daquele simples homem, sem formação, sem condição natural, chamado William Branham.
E além da letra da palavra estar fechando uma engrenagem encaixada na outra, como já falamos, milhares de milagres sobrenaturais, confirmando que não é obra de homem, mas é obra do Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu. E o que prova que é o mesmo Senhor? Porque os frutos são os mesmos, os milagres são os mesmos, as manifestações são as mesmas de quando Ele esteve em carne aqui na terra. Se temos recebido a palavra de Deus e sabemos que temos, que efeito ela tem surtido na minha vida? Eu quero que você se pergunte, irmão: será que não temos permitido que os pássaros levem embora esta palavra, esta semente genuína, que por muitos anos, neste culto, hoje pela manhã, quarta-feira, Deus tem trazido? A semente é genuína, não temos dúvida. Temos um coração desejoso que esta semente crie raízes e frutifique, mas os espinhos, os cuidados da vida, elas apertam a semente e a sufocam. Não morre, mas não frutifica. Eu quero dizer a vocês, irmãos, como cristão, eu tenho dito a Jesus: Senhor, obrigado pelos muitos milagres da minha vida. Conta as bênçãos, contamos sim, sabemos que são muitas, mas eu tenho desejado receber aquilo que nosso pastor tem falado e nos convocado, uma vida sobrenatural, as palavras de Deus e suas promessas materializadas na minha casa. Uma fé genuína que abre a porta da promessa no momento da minha necessidade. Estamos diante do maior evento sobrenatural da história da humanidade, o grande arrebatamento, e nos diz o profeta: a fé de arrebatamento está em você, ela está em mim, e esta fé será de tal forma que ela transformará este corpo e nos arrebatará desta terra. Aleluias. Temos ouvido a palavra de Deus. Mensagem à revelação de Jesus Cristo. No parágrafo 88. O profeta nos mostra algo muito importante. Nenhum homem conhece as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus, e aquele a quem o Espírito de Deus revela. Nós necessitamos de orar a Deus em busca de revelação, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Temos aceitado a Bíblia. Temos aceitado as maravilhosas verdades ali contidas. Mas para a maioria das pessoas, ainda não é genuinamente efetiva, porque não há revelação do Espírito. A palavra não tem sido vivificada. Obra é fé expressada. Parágrafo 105. Revelação. A chave da promessa. Você havia sido batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, crendo estar fazendo o certo. Mas chegou o dia, aleluias, em que Atos 2:38 foi tirado o véu.
e foi revelado a você, e você pôde crer e descer as águas e ter esta promessa de Deus na sua vida. E você já aprendeu, e eu também, que não foi carne nem sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. O nascer do justo é como o alvorecer da aurora, vai raiando, 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 até ser dia completo. E nós sabemos, irmãos, que o dia, o final deste dia, a hora final está chegando. E eu quero estar entre as virgens prudentes, que tem azeite na lamparina, que tem virtude para receber o noivo. Eu desejo fazer parte dos frutos maduros, para ser colhidos e levados para o celeiro. Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, segue vivificando tua palavra na minha vida, Pai. Revelação. Agora, fé é uma revelação de Deus. Ora, fé é uma revelação. Quero ficar aqui um momento. É uma revelação. Ele, por sua graça, tem revelado isto a você. Não é você que haja feito nada. Você mesmo não pode criar fé. Você nunca tem fé. Ela é dada a você pela graça de Deus. E Deus revela isto a você. Portanto, fé é revelação. E toda a igreja de Deus está fundada sobre a revelação. Graça, favor não merecido. Nesta mesma mensagem, no parágrafo 100, na resposta desta pergunta: Senhor, como alcançarmos esta fé genuína? O profeta toca aqui em um primeiro ponto, muito importante. Parágrafo 100. Nós o permitimos algumas vezes, dizemos: bom, este indivíduo não tem suficiente fé, este indivíduo não faz isto e isto. Ali há uma razão para isto. Há uma razão. Algumas vezes é pecado sem confessar. Você pode derramar um galão de azeite sobre a pessoa e gritar até se tornar rouco, e isso nunca moverá a este demônio. Não, Senhor, você tem que confessar isso. E é o que diz o discernimento, diz: vá e corrija isso e tire isto fora. Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros. Aleluia. Então chame os presbíteros. Como está o teu coração? Como está o meu coração? Se o teu coração está em paz com Deus, amém. Existe, irmãos, como testemunho pessoal, quero dizer a vocês, eu creio que é um dos sentimentos mais preciosos que um homem, um cristão pode ter, que é o sentimento da certeza do perdão. Quando um cristão sofre um acidente, porque pecado é acidente na vida de um cristão, aquilo machuca,
aquilo dói. Parece que há um espinho no teu coração, a paz vai embora. Você não consegue orar. A conversa com a família não funciona bem. Porque o pecado machuca o coração de um cristão. E você vai. Muitas vezes você precisa passar vergonha. Mas você vai e conserta. E você ora a Deus uma vez. E parece que aquela dor ainda está ali. E você ora novamente e pede: Senhor, me permita um sentimento de arrependimento genuíno, Pai. E você vai orando, aleluia. Você vai falando com Deus. E chega um momento, irmãos, que parece que como com a mão Deus tira aquilo do teu coração. E aquele sentimento de culpa vai embora. E mesmo se 1 milhão de demônios aparecessem em sua frente naquela hora, te acusando daquele pecado, não surtiria efeito de culpa em você. Porque a certeza do perdão, ela veio em seu coração. Eu creio que todo cristão verdadeiro já passou por esta experiência. Não fique com o pecado escondido. A alegria do perdão, da libertação da culpa é maravilhosa, irmão, irmã, querido, você que nos ouve. A vergonha do conserto, ela não tem força, não tem significado nenhum diante do prazer do perdão. E olha que eu estou falando acerca só desta vida, mas o principal, quando você conserta aquilo, o diabo deixa de ter direito sobre você. Aquele prego é arrancado e ele não pode mais te acusar, não pode mais te prender aquele espírito. E esta libertação não é só terrena, mas se Deus te levar naquele momento, você entrará na eternidade, porque o perdão dele é verdadeiro e real, aleluia. Como alcançarmos, irmão Brano, esta revelação? Mensagem, a visão de Pátimos, parágrafo 4, 5 e 6. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu fui no Espírito, citando Apocalipse 1:10, a experiência de João na ilha de Pátimos. Não é em verdade formoso? Oh, como eu amo isso. Você poderia chamar isso a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu Espírito. João não estava dizendo que estava em seu próprio espírito, isso não haveria produzido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também, ou todos os esforços são em vão. Paulo disse: eu orei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado pelos resultados que produz. Tão seguro como João teve que estar em espírito para receber diretamente de Jesus estas revelações tão tremendas, assim também nós necessitamos estar no Espírito, para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. No parágrafo 5, o profeta cita a experiência da revelação do batismo, Atos 2:38. Ao final deste parágrafo ele diz assim: ore a Deus para que lhe dê revelação por seu Espírito. Este é o primeiro passo. Entre no Espírito. Revelação, a chave para a promessa.
Permita-me usar outra ilustração. Suponhamos que você necessite de cura. Que diz a palavra? Bem, todos nós temos lido inúmeras vezes, porém não entramos no Espírito quando a lemos. Pedimos a Deus que seu Espírito nos ensine a pura verdade sobre isso. Pedimos a Deus que nos ensine a pura verdade sobre isso. Uma pergunta do profeta. Se o houvéssemos feito, chamaríamos os pastores, confessaríamos os nossos pecados, seríamos ungidos, orariam por nós, e ali seria o fim da coisa. Pode ser que não venha imediatamente, porém em seu espírito está concluído. Não há nenhuma outra corte de apelação, Deus cumprirá sua palavra. Nós necessitamos entrar no Espírito, e então as coisas se farão. Não vá fazer as obras. Não vá fazer as obras primeiro. Primeiro entre no Espírito, e então faça as obras, e veja o que Deus fará. Como irmão Brana, avançar e receber de Deus esta revelação, que é a chave da minha promessa? Entre no Espírito, esteja no Espírito da pregação. Se você ler a sua Bíblia, o que nos diz o profeta, e não vir Jesus Cristo nela, volte e leia novamente. Mensagem à revelação de Jesus Cristo, parágrafo 87, mais um conselho do profeta. Se a revelação está fora do seu alcance, então olhe para cima e peça a Deus. Esta é a única maneira pela qual você chegará a recebê-la. Uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem pela via humana ou por dons humanos, mas por dádiva espiritual. Agradecemos a Deus pelos dons, agradecemos a Deus pelos pregadores, por nossos pastores. Em outra mensagem nos diz o irmão Brana, a fé de cura, ela está em você. Quando você coloca, irmãos, esta expectativa de fé para receber a promessa a qual você está com necessidade, quando você vem à fila de oração, você coloca a tua expectativa de cura no dom que há no pastor Robert, que está orando por você, e aí você volta frustrado. Homem nenhum pode fazer algo acerca da fé para o seu coração. Não há nele, não há em mim, em nenhum pregador, o poder de curar. Mas quando você olha para o vaso de Deus usado ali, e usa da sua fé, através daquela mensagem que está sendo pregada, através daquele dom de Deus que foi dado para abençoar o povo, e você olha através dele para Jesus, e você segue o conselho do profeta aqui, você está caminhando em direção à sua vitória. Olhe para cima e peça a Deus. Parágrafo 18 desta mesma mensagem, irmão Brana. Quando foi que Israel alcançou fé para receber do Senhor a promessa? Que assim como nós, irmãos, Israel recebeu uma promessa, e chegou o momento em que esta promessa estava próxima do cumprimento. O tempo de estar no Egito estava encerrando, já havia passado do tempo da profecia. Parágrafo 18, a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era, em um tempo específico. Verifiquem a história de Israel. A revelação de Deus a Moisés veio num determinado momento da história.
ainda mais especificamente quando o povo clamava a Deus. Jesus mesmo veio ao cumprimento do tempo, sendo ele a revelação completa da divindade. Como alcançar, Senhor, esta revelação que é a chave? Mas um conselho do profeta: clame por esta promessa. Na mensagem, escutando sua voz. Até quando, irmão Brana, eu preciso orar? Parágrafo 25. Até quando eu mantenho sobre este assunto, a qual eu tenho uma necessidade, a promessa de Deus acerca disso? Sim, irmão, há uma promessa de Deus. O seu coração está limpo? Sim, está limpo, irmão. Os seus motivos e objetivos estão certos? Sim, não há nada na palavra que contradiga, não. Todas as luzes estão alinhadas. E eu te pergunto, o porquê é que você desistiu antes de receber o que você tem pedido a Deus? Escutando sua voz, parágrafo 25. Deus teve que tomar 40 anos para aquietar Moisés, antes de poder falar com ele. Não com todo o alvoroço e perturbação que temos, e nós com todo o alvoroço e perturbação que temos hoje em dia, não podemos estar quietos nem por 10 minutos para que Deus nos fale. Sem dúvida, Moisés, estando ali na presença de Deus naquela sarça, a voz que ele chamou, aprendeu mais acerca de Deus em 5 minutos, do que havia aprendido em todos os 80 anos de ensinamento. Isso o tornou um homem diferente, e fará de você um novo homem, e tão somente puder silenciar o suficiente tempo para escutar a voz de Deus, como fez Samuel. Fique quieto, não se perturbe. Se você deseja algo de Deus, peça e logo mantenha-se quieto para ver o que Ele diz. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, qual é a tua vontade nesta situação? E fique ali. Se não responder nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Se não responder hoje, então responderá amanhã. Se não responder esta semana, então o fará na semana que vem, mas fique ali até que ele te responda. Lucas capítulo 24, versículo 49, nossos pais da fé recebem a promessa. Até quando precisamos ficar, vamos ler isso, até quando precisamos ficar em Jerusalém, Senhor? E então, no 45 primeiro, ele lhes abriu o entendimento, dando eles revelação das Escrituras, e disse que em seu nome pregasse-se arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestido de poder. Por que você tem desistido das promessas de Deus? Ou porque muitas vezes temos aceitado o pacote de Satanás? Persistência. Como, irmão Maninho? Aquele assunto, não deixe ele se apagar diante de Deus. Mantenha falando com Deus acerca daquele assunto. É promessa dele. Ele é fiel para cumprir. Já vamos caminhando para encerrar. Mensagem, obra fé expressada.
Parágrafo 97. Mais um conselho. Como quando você está aprendendo a nadar, você sabe como é? Você espirra a água e atravessa a piscina e aquilo é muito difícil. Agora, depois que você aprende a nadar, os movimentos são mais graciosos. E você não se esgota muito. Veja, é isso. Você aprende a fazê-lo. E corta cada esquina. E faz melhor. E é muito mais fácil, vem? Um garotinho que nunca haja caminhado, poderia tratar de descer por este corredor aqui, ele cairia dezenas de vezes e ele se cansaria. Se cansaria antes de chegar lá. Porém, qualquer um que saiba caminhar, um atleta poderia descer por este corredor e nem sequer notar o que está fazendo. Bom, ele tinha isso para começar. E isto é o que é agora. Bom, é desta forma quando se prega cura divina ou qualquer outra coisa. À medida que você avança, você começa a aprender. Nós já ouvimos muitas vezes, irmãos, que estamos em um campo de batalha, que não estamos em um piquenique. Mas cada vez que cansamos, nós desistimos. Lá estava o rei, com a flecha da libertação de Israel. Ele deveria lançar muitas e muitas flechas, vocês conhecem a história bíblica. Mas, no entanto, ele só lançou 3. Espíritos são mortos de fome e de sede. E você está orando, está jejuando sobre aquele assunto, pedindo a Deus aquela vitória. E de repente você leva mais uma bordoada, e aquilo você vai caminhando, e leva mais uma, mas você segue caminhando. Mas de repente você se cansa. Estava pertinho, irmão. Não saia do altar, querida. Nós não temos um profeta para revelar a sua vida e dizer: irmão, jejua uma vez mais. Segue batendo nesta porta um pouquinho mais, não levanta do altar, irmão. Mas nós temos o ensinamento deste profeta e o chamado do Senhor Jesus para sermos amigos insistentes. Feche os teus olhos. Aleluia. Há dúvida no seu coração que as promessas do Senhor são reais? É cura, é libertação, é uma necessidade financeira, uma necessidade da justiça. Você conhece as 7 virtudes deste Jeová? Ele é provedor, Ele é a nossa justiça, Ele é perdoador, Ele é salvador, Ele é que sara. Aonde está a tua necessidade? Aonde está a sua machucadura, irmão? Talvez não é contigo, seja com alguém de sua família.
Não importa a quantidade do exército que levou embora, não importa a quantidade de demônios, de problemas, de sintomas, você é filho, você é filha de Abraão, com alguns servos criados em casa, com pedaços de pau e foice, 3 exércitos de 3 reis foram vencidos, e Ló foi trazido de novo para casa. Aleluias. Existe no teu coração, na sua história com Deus, alguma batalha que você se deu por derrotado e desistiu de seguir lutando? Por que você não apresenta ela a Jesus agora? E diz para ele: Jesus, eu me cansei, perdoa a pouca fé do teu servo, perdoa a pouca fé, Jesus, me ensina a caminhar, Senhor, nesta água do sobrenatural, neste rio das promessas do Senhor. No dia de Pentecostes, Ele enviou o Espírito Santo para continuar através dos gentios, para tomar uma semente da promessa, para dar aos gentios, os rejeitados, para lhes dar o batismo com o Espírito Santo, para lhes levar para dentro da promessa. Agora, temos o direito para conquistar toda a enfermidade. Não temos que conquistá-la, ela já foi conquistada. Temos que simplesmente clamar pela promessa e ir apanhá-la. Isto já foi conquistado. A morte está conquistada. O inferno está conquistado. A enfermidade está conquistada. As tentações estão conquistadas. Todos os demônios estão conquistados. O inferno está conquistado. A morte está conquistada. A sepultura está conquistada. Estamos parados na porta, tomando isso. Não tem que detonar uma bala. Isto já foi pago. Temos que simplesmente clamar pela promessa e ir apanhá-la. Precioso Jesus, do Senhor é a força, do Senhor é a promessa. E do Senhor, Pai, é a revelação que vem por graça, favor não merecido. Vivifica, Senhor, no nosso coração as tuas promessas. Vem de encontro, Senhor, a todas as necessidades do teu povo, Pai.
Eu apresento a Ti o meu coração, apresento ao Senhor as minhas batalhas. Peço perdão, Pai, por ter baixado a guarda em muitas delas. Renova, Senhor, a fé, o ânimo do Teu povo. Nos permita colocar em prática estes conselhos do Teu profeta. Olhar para Ti através do homem. Olhar para Ti, Senhor, para as Tuas promessas, Pai. Jesus, manter nossos joelhos dobrados até aquele quadro ser revertido, até alcançarmos do Senhor esta revelação que vem no Teu tempo, Pai, para que a porta da Tua promessa, segundo cada necessidade, possa ser aberta. A porta do sobrenatural, Senhor, tem uma chave chamada fé. Vem, Jesus, em cada coração, em cada vida, em cada pai de família, Senhor. Tu és Jeová Jireh. Tu és provedor. Jesus, Tu segues sendo um Deus que faz milagres, Pai. Tu ainda é um Deus, o mesmo que para um avião, faz com que Teu profeta desça e vá ao encontro da resposta da oração daquela lavadeira. Ela tinha uma necessidade na sua casa, Pai, e não havia outro a recorrer a não ser o Senhor. Oh, Jesus, vivifica, Senhor, esta fé nos nossos corações, Senhor. Não há motivos para sairmos deste culto com nenhuma necessidade, Pai. Oh, quantos, Senhor, quantos problemas têm afligido o Teu povo. Muitas vezes, Senhor, tenho me sentido como o irmão do filho pródigo, estando na casa do Pai. Oh, Senhor, sem desfrutar do bezerro cevado, isso eu sei, entristece o Teu coração. Que o Senhor pagou um preço muito caro na cruz para que nós, Teus filhos, desfrute das Tuas bênçãos, das Tuas promessas. Pai, eu peço, por favor, em nome de Jesus Cristo, não deixe que os pássaros levem, Senhor, estas sementes da Tua palavra do meu coração, do coração dos meus irmãos. Não deixe que os cuidados da vida, a correria, Senhor, do dia a dia, esmague esta semente, Senhor, para que ela não frutifique, Pai. Mas que cada culto possa surtir efeito na vida, Senhor, nas nossas vidas como ovelhas. De segunda a segunda, Senhor, lá em nossos lares, no trabalho, no momento da batalha, da necessidade, permita, Senhor, este braço de fé ser fortalecido, Pai, como aquela mulher do fluxo de sangue, e receber de Ti a virtude, através da revelação da fé, para abrir a porta da Tua promessa, e glorificar o Teu nome, entre esta geração pecadora, Pai. Tu ainda és o mesmo, Senhor. Não servimos a uma mensagem falida, a um Deus morto. Não, Tu és real, Tua promessa é real, e somos os Teus filhos.
Em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas batalhas. Esforça a nossa coragem, esforça a nossa persistência e vivifica esta fé, Senhor, que tira o Senhor da história, para que Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos aqui muitos pedidos de oração. Não vamos ler a todos. Há uma lista aqui com muitos nomes, pedindo oração em favor destas pessoas. Fique de pé, irmão. Levante suas mãos para cá. E faça você a oração por cada uma dessas necessidades. Peça que Jesus entre em cena e mude este quadro. Todos eles. Senhor, juntos estamos falando contigo agora. Estas pessoas que enviaram, Pai, seus nomes, seus pedidos, eles creem no Senhor, eles creem na oração. E nos diz o Senhor na Tua palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E somos justos em Ti, Senhor, porque o Senhor nos justificou. Juntos nós concordamos, Pai, com a libertação destas pessoas. Em nome de Jesus, repreendemos toda a força maligna, toda a obra de Satanás. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor, e concordamos com a bênção, com a cura, com a libertação, com a prosperidade, com a paz. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos estas pessoas, cada uma segundo as suas necessidades, para a glória do Teu nome, Pai. Amém e amém, Jesus. Aleluias. Deus abençoe os irmãos da internet. Que Deus abençoe os nossos irmãos da internet. Amém, igreja? Cumprimente o seu irmão, diga a ele: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos nós. Deus abençoe.